Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que já tem aí o seu treinador aqui no Rio de Janeiro. Já tem as informações aí que ele já vai assumir aí o Botafogo, já vai fazer aí o seu primeiro treino. Tem informação aí de novo jogador aí, né? Tem também contratação de 35 milhões de euros aí por jogador do time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. No Botafogo, o David Ancelotti já desembarcou no Rio de Janeiro. O elenco se reapresentou em preparação para a partida contra quem? Os Gigantes da Colina. Rodou o VT. Uma reapresentação ainda sem novidades no Botafogo. O Glorioso iniciou as atividades de olho no clássico contra o Vasco neste sábado em Brasília. Ainda sem o novo comandante David Ancelotti, o Alvinegro realizou as atividades no Lanier com o mesmo grupo que disputou a Copa do Mundo de Clubes, com apenas as ausências de Igor Jesus e Jair, que foi ao CT para se despedir dos companheiros. No próximo confronto, o auxiliar permanente Cláudio Caçapa deve estar à beira do gramado no comando da equipe. O Alvinegro volta para a disputa do Campeonato Brasileiro na 8ª posição, a 6 pontos do líder Flamengo, e quer voltar com força máxima para a disputa da reta final da temporada. E mais uma vez o John tentando inovar no nosso futebol brasileiro. O homem aí, o Ancelotinho, ele vai trazer um auxiliar de treinador para a parte ofensiva, um para a parte defensiva e um para bolas paradas. Isso a gente já tem bastante aqui no nosso futebol brasileiro. Ai, Vene Casagrande, eu tô animada. Eu tô mesmo! Me deixa, eu sou assim, eu confio no boys. E eu acho que vai dar certo. Vou beber água. Ele tem tempo pro Ancelotti trabalhar, né? Para com isso, outra, Pedrosa. Se ele beijar o Ancelotinho, não quer dizer que o Ancelotinho vai ficar, não. Porque ele beijou o Renato Paiva e depois, ó. Mas os outros que foram embora, tá? Os outros que foram embora. No Botafogo, dia de expectativa com a chegada do novo comandante. David Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro na tarde de hoje para assinar contrato com o clube até o fim de 2026. O acordo terá ainda a flexibilidade para o treinador continuar fazendo parte da comissão técnica da seleção brasileira junto ao pai durante o período da Copa do Mundo de 2026. Há expectativa para que novas ideias sejam implementadas no Alvinegro, como, por exemplo, dividir as situações de jogo nos treinamentos, ou seja, ter profissionais dedicados às atividades de ataque e outros às de defesa, técnica já utilizada frequentemente no futebol europeu. Ontem, o elenco se reapresentou no Espaço Lanier, já sem a presença de Igor Jesus, contratado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Jair, também de saída para o clube inglês, esteve no CT para se despedir dos companheiros. O cemitério dos filósofos está cheio de treinadores também. Quando começa a florear, quando começa a tirar essas sacadas da cartola, acontece o que aconteceu com o pai. E tem mais não favorito do que favorito no cemitério também. Ok, tem favorito, mas eles são minorias. Assim, e não apaga o feito histórico do Botafogo. A campanha do PSG só reforça isso, como aquela vitória em cima do PSG é marcante. Olha quem está atrás de você, tá vendo aí? Olha aí. Falando no Fogão. Professor David, ou David, como é que é a pronúncia certa? David, se não me engano. David Ancelotti. Ah, lembrando o Edgar Davids, o holandês. Jogava bola, hein? Jogava muito. De óculos. Demorando para definir dias do Botafogo com e sem técnico, desde a saída de Arthur Jorge no final do ano passado, logo após os 2 títulos históricos do Fogão. Tem mais dia sem do que com. Com técnico, 121. Sem técnico, 60. Não, tem mais dia com. Não, tem mais dia com, é. Metade do... Ainda assim, são 65 dias do ano sem técnico. É bastante, é mais de 2 meses sem técnico. 56 dias entre Arthur Jorge e Renato Paiva e 9 dias desde Renato Paiva. E dias seguidos na outra oportunidade, né? Demorou muito para definir. Sensação térmica aí. Demorou muito para definir que o técnico seria o Renato Paiva e foi super rápido para definir que ele não seria mais. E já sabendo também do prejuízo que isso causa para a temporada, o Textor se movimentou mais rápido. Para mim não é nem tanto
a demora, porque não houve, né? O substituto chegou de maneira praticamente imediata, e mais o time novamente, porque se aposta em um técnico que vai estrear na função de treinador, isso é algo delicado, por mais que tenha uma bagagem ao lado do pai como auxiliar, mundos totalmente diferentes, tomar decisão é muito mais complicado, coordenar, ser o cabeça de uma comissão técnica é algo que exige outras habilidades, e um cara que vai estrear no futebol brasileiro, que por mais que ele já tenha ali se informado, estudado, principalmente visando a seleção brasileira, né, já que trabalharia com o Carleto na seleção, mas ele vai conhecer na prática os desafios que os técnicos brasileiros lidam. Um jogo atrás do outro e o principal... Pouco tempo para treinar. Sem a oportunidade de fazer uma pré-temporada, sem a oportunidade de começar num nível de competição mais tranquilo. O Renato Paiva, por exemplo, no Botafogo, quem sabe a essa altura da temporada, ele já teria encontrado o time ideal, não ficaria tateando, testando aqui e ali, mas ele chegou com Libertadores e Brasileiro batendo a porta. Um nível de competição que não te dá margem para testar muito, para observar comportamento de jogador, e o David chega nesse contexto. É um contexto de muita cobrança no Botafogo, porque o Botafogo subiu muitos sarrafos, então o torcedor, o cara está acostumado, ganhou Libertadores e Brasileiro na mesma temporada. Ele quer que isso se repita, ou até mesmo que o Botafogo consiga coisas ainda mais históricas. Então eu não vejo que vai ter ali uma margem de compreensão de o técnico está começando a carreira agora, ele ainda vai errar. Não, aí ele já vai chegar com a obrigação de dar certo de forma imediata, e jogando mata-mata de Libertadores, e jogando ali um brasileiro de quarta e domingo, Copa do Brasil. Então é uma missão... Já tem um Vasco e Botafogo sábado. É uma missão pesada nessa primeira experiência do David como treinador principal. Aqui já é a vida como ela é. Beija a santa e vai para o campo. Não tem isso aí. Qual seria o ideal, principalmente nessa fase inicial da carreira dele, que nunca foi técnico? Pegar com uma pré-temporada, conhecer o elenco, treinar, começar com jogos valendo menos. Não vai acontecer nada disso. Ele tem uma sequência de 5 em poucos dias aí que a gente levantou e já vai ter que mostrar serviço. É consertar o caminhão andando. Não é a condição ideal para ele, como técnico que começa a carreira, mas é o que o futebol brasileiro e o que o Botafogo pede. Menos mal que pelo menos nesse início ele tem a mão forte do homem lá. Mas até aí o Paiva também tinha. Durou pouco. E para mim, eu questiono mais assim todo o planejamento do Botafogo na questão de comissão técnica ao longo da temporada do que a escolha do David Ancelotti em si. Lógico que é uma aposta, tem risco como qualquer escolha, que é um risco ainda maior, sobretudo para alguém que está começando nessa função. Acho que alguém que tem competência, você não duvida nada da fonte que ele bebeu, do preparo que ele teve para estar lá, mas como o Breiler falou, uma coisa é você ser a principal cara, e o nome dele foi especulado até em clubes europeus e tudo mais, então assim, você vê que é um cara bem cotado no mercado, então acho que a escolha, por mais que tenha risco, acho interessante. Da mesma forma que o Santos, começando mal o Campeonato Brasileiro, uma luta contra o rebaixamento, é uma escolha de risco a partir do momento que escolhe o Kleber Xavier, porque é a primeira vez que ele trabalha como um técnico principal, mas eu achei interessante também a escolha pelo conhecimento, pelo preparo que ele tem para isso. O que eu questiono mais é como o Botafogo operou o ano inteiro nesse sentido, de ter demorado para escolher o substituto do Arthur Jorge. Quando escolhe o Paiva, para mim você tem um erro em alguma ponta, acho que não dá para você, porque ou errou no momento que contratou pensando na proposta, ou você errou na demissão por conta de uma atuação que de fato foi bem questionável contra o Palmeiras, dentro das escolhas e tudo mais. Então acho que já configura um erro, seja em qual ponta, no momento que chega, no momento em que sai. E aí você se vê agora no momento de volta de Campeonato Brasileiro, com uma sequência de jogos que esse cara que nunca foi técnico, que vai se ambientar uma nova realidade, não vai ter tempo nenhum para treinar e conseguir emplacar suas ideias, porque vai ter jogo a cada 3 dias. Eu até tinha mencionado ontem, o Botafogo acho que são 5 jogos em 18 dias a partir do dia 12 de julho. E disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, luta pelo Campeonato Brasileiro.
em um elenco que vai mudar... já chega com pedreira, hein? Com pedreira e com um time muito modificado, porque vai embora Igor Jesus, vai embora o Jair, vários jogadores chegando, então assim, o time também tá, mesmo que fosse o Renato Paiva, que já estava no trabalho, seria difícil porque você teria que encontrar soluções sem treinar e com essas mudanças. Agora você está falando num cenário ainda mais de risco, e quando a gente fala de risco, pode ser que dê muito certo, porque como eu falei, acho que é um cara competente, preparado, você tem motivos para confiar no trabalho dele, mas pelo fato de ser alguém que está começando, existe um risco maior. Então, mas eu questiono um pouco os critérios da contratação, porque até os clubes que se interessaram pelo David na Europa... menores que o Botafogo. De uma prateleira bem inferior. Menores. Então, se a gente comparar o nível de competição que o Botafogo está hoje, de um clube que chegou ao Mundial de Clubes, nenhum outro europeu ali do Mundial, eu acredito que cogitaria dar uma oportunidade como essa a um auxiliar em primeira missão como treinador. E a pergunta que eu faço é, o David, com a trajetória que ele tem, com o currículo que tem, ele estaria num clube com a projeção e o tamanho do Botafogo se não fosse filho de quem é? Esse é o ponto para mim. E vai muito nessa, tem o pai e a trajetória, o que ele aprendeu, mas isso é suficiente para satisfazer os anseios de um clube do tamanho do Botafogo? Mas acho que dá para arriscar. O Arteta, por exemplo, foi isso. O Arsenal apostou num cara que tinha sido auxiliar sempre do Guardiola. Então, mas no caso do David, para mim me pega muito o fato de ter ficado tanto tempo na aba do pai. E é isso, a gente sabe que é uma prática comum no futebol, né? Cada vez mais. Os técnicos que têm um filho como auxiliar. Isso aí, pra mim, nubla muito a coisa, porque o cara só vai ser testado de fato, e eu não teria problema nenhum com essa escolha se o David já tivesse se desvinculado do Ancelotti e tivesse ali 2 trabalhos numa divisão inferior, num nível de exigência menor e correspondido bem. Mas pra mim é muito influenciado pela grife, pelo sobrenome, e aí é nessa parte que eu questiono a escolha do Textor. E concordo com o Dom, que pode dar certo. Cara, eu não desprezo a experiência que o David acumulou ao lado do Ancelotti, mas para mim são mundos totalmente diferentes. Auxiliar, ainda mais do pai, de uma figura do tamanho do Carlo Ancelotti, e treinador principal. Está muito claro que ele está aí muito mais por ser Ancelotti do que por ser David, nesse primeiro momento. Agora, tem o lado também, olha, de 35 anos de vida, ele tem mais de 10 como auxiliar. Auxiliar em lugares top do futebol mundial. Também porque é filho de quem é, mas ele também não é propriamente um neófito no futebol, um cara que está chegando do nada, um cara que vai se surpreender com jogadores grandes e mais velhos do que ele. Imagino que ele saiba lidar com isso, até pelo que ele observou nesse tempo todo. Acho que, teoricamente, ele está muito bem preparado. Na teoria, ele está preparado. Precisa ver a prática, dia a dia. Eu fico me questionando até essa coisa do auxiliar. Né? Quando é feito ali sem um estudo profundo do que o clube pede no momento. Porque o Textor já fez algumas experiências no Botafogo. O Bruno Lage, para mim, foi uma experiência. Traz um técnico português, primeiro trabalho no futebol brasileiro, no meio de um campeonato em que o Botafogo tinha chance de título. Depois, Lúcio Flávio, também um auxiliar e naquele contexto que deu errado. O Caçapa. O auxiliar que parecia ou parece com mais possibilidade de dar certo nunca foi efetivado. Caçapa. Concorda? E com lastro, com preparo. Também porque tá dentro daquela história da holding lá, né? Foi lá pro mas não impede. Pro Eagle. Mas isso não impede dele virar treinador. E chegou a treinar. Ele foi treinador do time da Bélgica, não é? Não, foi uma opção do chefão, né? Mas assim, o Textor tem feito muitas experiências nesse sentido que eu vejo que é o que o clube precisa nesse momento. Para mim, esse é o momento do Botafogo de, olha, queremos um técnico com filosofia, que jogue para frente, mas precisa estabilizar em algum momento, porque se o clube troca de técnico há 6 meses, por melhor sucedido que seja o projeto esportivo, isso impede que você bata no teto, isso impede que você chegue à excelência. A cada 6 meses, né? Então, e mesmo... Já cansei de falar isso. Mas o Arthur Jorge, por exemplo, saiu, e eu fico pensando,
não seria mais vantajoso ter mantido o Arthur Jorge, ter pagado mais caro por ele, do que ficar batendo cabeça e paga multa de técnico aqui e tenta um outro que está na primeira experiência como treinador principal. Então, isso há um custo nisso daí. E por mais que a temporada do Botafogo termine bem sucedida, será que é o David o cara que vai fazer um trabalho longevo no Botafogo de 2, 3 anos? Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, o que pega da questão do planejamento do Botafogo é a questão do Textor. Ok, os títulos são inquestionáveis que ele ganhou no ano passado, mas é tornar aquele roteiro, que é uma exceção em regra, porque você troca muito de técnico de fato. Eu acho que tem escolhas que deram muito certo, como Arthur Jorge, como Luiz Castro. Acho que o Bruno Lage, é fácil também você falar depois que deu errado, mas acho que foi muito pela questão como ele reagiu, até aquele caso do jogo contra o Flamengo, mas eu acho que era uma contratação, a meu ver, naquele momento. Então, não querendo olhar o final para ser engenheiro de obra pronta, para mim fazia sentido. Mas, assim, acaba trocando muito de técnico e de jogador. Assim, você olha as saídas que tem. Então, assim, lógico, o time tem um potencial financeiro, uma capacidade de atrair grandes nomes, muito grande. Mas, assim, você acreditar que essa mudança constante é a solução, acho que você está tornando a exceção a regra. E acho que isso acaba pautando um tanto o trabalho do John Textor à frente do Botafogo. Acho que em alguns momentos o Textor coloca muito mais o personalismo dele à frente do que precisa o Botafogo. Essa mudança de técnico é claramente uma questão de demarcar território no momento em que ele está se concentrando no Botafogo, saindo do Lyon. Ele queria o tal do fato novo. Fala, estou chegando e estou mexendo. Acho que em alguns momentos isso não... Eu acho que a demissão do Paiva, acho que o erro, alternativa B para o que apontou o Donk, né? O Donk falou, ou errou quando chamou, ou errou por estar demitindo por um jogo só. Alternativa B, errou por estar demitindo por um jogo só. Eu também vou mais nessa linha. Sem direito de defesa, não der direito de defesa do cara, ou direito de ataque, já que ninguém pode avaliar um técnico que nunca foi técnico. Ninguém sabe como é ele técnico, nem ele mesmo. Não passou por isso. Saberemos a partir de agora. E se ganhar o Textor, você tá vendo como eu tinha razão? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O filho do Ancelotti aí já desembarcou no Rio de Janeiro e já pode aí, acho que no mais tardar amanhã, ele já vai fazer aí, já vai dar o seu primeiro treino para a equipe do Botafogo, né? Ele que vai ter o seu primeiro clube como treinador, né? Ele que era auxiliar técnico do Ancelotti, agora vai assumir definitivamente, né, um clube. Mas acredito que aprendeu muito com seu pai, aprendeu muito, ele ensinava muito também as estratégias, algumas estratégias também partia dele, e eu acredito que vai ajudar demais aí o time do Fogão, né? Quem sabe já ser campeão no seu primeiro time, né? Então já é algo bem interessante aí para ele, também para o time do Botafogo, né? E aí saiu também a informação, né, que a Yeagley Futebol recusa a proposta de 35 milhões do Benfica por Thiago Almada, né? Meia está vinculado ao Botafogo. O Benfica tentou a contratação aí do Thiago Almada, né? Cerca de 35 milhões de euros, tá? Euros, equivalente a 223 milhões de reais. No entanto, a Yeagley Futebol, dona do Botafogo e do Leão, que é a empresa do Don Textor, recusou a primeira oferta. A informação do jornal Gianluca nesta terça-feira. Apesar do não, né, o Benfica não desistiu da contratação e fará uma nova proposta, né, que pode chegar a 40 milhões de euros, cerca de 256 milhões de reais. Thiago Almada, que está vinculado, né, contratualmente ao Botafogo após empréstimo ao Lyon, mas não deve permanecer no Glorioso. Ele que quer ir jogar mesmo na Europa. Não quer ficar, ajudou demais o Botafogo, a torcida não esquece tudo que ele fez pelo Botafogo, mas se não quer ficar, não vai ficar, né? Se o cara ficar num lugar que não quer, não presta bons serviços, né? Então ele que seja feliz em seu novo clube, aonde ele for, o Botafogo aí, a empresa do Textor, vai lucrar esses 256 milhões de reais, e quem sabe o Textor também não investe esse dinheiro no time do Botafogo e traga um novo Almada, né? Ou quem sabe ainda melhor para o time do Fogão, já lembrando que vai abrir agora uma janela de transferência a partir desse mês, né? Então vamos ver aí como é que o Botafogo vai ficar, se o Botafogo vai ser aquele time agressivo,
nessa janela de transferência, assim como foi o ano passado. Mas aí, o que é que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!